Fala pessoal, eu sou Paulo Eduardo Pichichensny e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre sangue. Nós vamos seguir o seguinte roteiro: as funções do tecido sanguíneo, os componentes do tecido sanguíneo, plasma e os elementos figurados do sangue. Em relação à função do tecido sanguíneo, do sangue, o sangue é um líquido que flui pelo sistema circulatório. E por circular pelo corpo, ele é o veículo ideal para o transporte. Transporte de gases, de nutrientes, de catabólitos, de hormônios, de eletrólitos, de células de defesa, do calor, sim. O sangue contribui para a regulação da temperatura corporal quando ele transporta o calor. Quando ele transporta todos esses eletrólitos e proteínas, ele mantém o equilíbrio osmótico e ácido básico. O sangue é um tecido conjuntivo, ou seja, conectivo, que é composto pelos elementos figurados, também chamado de constituintes, que são as células e as plaquetas, os fragmentos celulares. Esses elementos figurados, eles estão suspensos numa porção líquida que se chama plasma. Um homem de 70 quilogramas, ele tem o volume sanguíneo total em torno de 7% do peso, então ele tem aproximadamente 5 quilos de sangue. Se a gente considerar 1 quilo de sangue ocupando 1 litro, logo 5 litros de sangue, ou seja, isso é a volemia. O que é volemia? É o termo usado para indicar a quantidade de sangue circulando no corpo. Então, nesse nosso exemplo, a volemia é de 5 litros. 2 litros correspondem aos elementos figurados, as células e as plaquetas, e 3 litros ao plasma. Vamos imaginar que nós pegamos o teu sanguinho, agora o sanguinho de cada um de vocês, e a gente colocou num tubo de ensaio aqui e centrifugou. Depois que a gente centrifugou, a gente vai ter no tubo de ensaio essa conformação aqui. Vamos tentar entender o que tem aqui, o que tem nessa conformação. Nós temos um líquido mais claro, que é o plasma, mais ou menos 58% desse volume. Um líquido vermelho escuro, que corresponde aos eritrócitos, em torno de 48%. E nessa interface aqui, nós temos os leucócitos e as plaquetas, que correspondem a menos de 1%. Um microlitro de sangue contém 5 milhões de hemácias. E os homens, comumente, têm mais hemácias. Por quê? Porque a testosterona estimula a eritropoese. Nesse 1 mililitro, você tem 150 a 450 mil plaquetas e 4 a 11 mil leucócitos. O nosso plasma, que é a matriz fluida, matriz líquida do sangue, onde estão suspensos os nossos elementos figurados, ele corresponde a 1/4 do líquido extracelular. Líquido extracelular tem formado pelo plasma, formado pelo líquido intersticial, formado pelo líquor, formado, enfim, por todos os líquidos que estão fora da célula. E quando nós vemos a nossa composição do plasma, a gente observa que o plasma ele é formado e 92% dele é água. A água é o principal componente do plasma. Nós temos vários íons no plasma. Temos moléculas orgânicas, resíduos nitrogenados, lipídios, glicose, aminoácidos, mas sem dúvida as proteínas têm uma função importante. Veja, 92% do plasma é água, 7% do plasma são proteínas. Esse 1% restante são os íons, as outras moléculas orgânicas e outros constituintes que nós vamos conversar agora. Em relação às proteínas, o plasma é idêntico em composição ao líquido intersticial, exceto pela presença de proteínas. A maior parte das proteínas ela é sintetizada no fígado. A albumina, 100% da albumina, que é a principal proteína do sangue, corresponde a 60% das proteínas do sangue, ela é sintetizada no fígado.
E essas proteínas, esse conjunto de proteínas, é muito importante, porque a presença de proteínas no plasma, que torna a pressão osmótica ou pressão coloidosmótica do sangue mais alta do que a do líquido intersticial. Esse gradiente osmótico, coloidosmótico, ele tende a puxar a água do líquido intersticial para os capilares e compensar a filtração dos capilares criada pela pressão do sangue. Além disso, o plasma ele contém elementos traço e vitamina. E o que são esses elementos traços? São elementos requeridos em pequeníssimas concentrações como componentes essenciais nos processos biológicos. Então, é o ferro, iodo, flúor, cobre, manganês, zinco, entre outros, e que constituem, em média, 0,01 da composição total do sangue. E o plasma também é composto pelos gases, oxigênio e dióxido de O2, dióxido de carbono, desculpa. Elementos figurados do sangue são os nossos eritrócitos, glóbulos vermelhos, os nossos glóbulos brancos leucócitos e as plaquetas conhecidas como trombócitos. Esses são os elementos constituintes ou elementos figurados do sangue. Em relação aos eritrócitos, eles são células que perderam o seu núcleo, são sem núcleo. Eles têm esse aspecto aqui, um aspecto de disco bicôncavo, né? Que ele tem essa morfologia que auxilia muito no aumento da superfície da célula. É uma célula que é fundamental no transporte de hemoglobina, no transporte de oxigênio e de CO2. Isso é um esfregaço, né, onde são contados os números, no nosso exemplo aqui, de eritrócitos. Né? Isso aqui é um exame que se chama hemograma. Esse exame, vocês como médicos, médicas, vão solicitar muito, muito, muito na vida profissional de vocês. Esse é um exame meu, eu fui paciente aqui, foi agora 2020, em que nós dividimos aqui na série vermelha, aqui na série branca, e as plaquetas que podem ou não estar contidas no hemograma. Nós vemos o número total de eritrócitos, meu número total de eritrócitos está aqui, nós vemos a hemoglobina e o hematócrito. O que é o hematócrito? Hematócrito aqui é a porcentagem do volume total de sangue que é ocupado por eritrócitos sedimentados, centrifugados. A gente pega no tubo de ensaio, põe o sangue, centrifuga e vê esta porcentagem que contém eritrócitos. Esta porcentagem do volume total que contém eritrócitos dá-se o nome de hematócrito. É um macetinho clínico para vocês quando forem analisar o hemograma. Normalmente, o hematócrito ele é 3 vezes a hemoglobina. Então, aqui a minha hemoglobina deu 15, né? Geralmente o hematócrito é em torno mais ou menos de 3 vezes a hemoglobina. Já adiantando, aqui nós vemos os leucócitos. Esse é o número total, certo? E os leucócitos são segmentados, que são sinônimos de neutrófilos maduros, os eosinófilos e os basófilos, os monócitos e os linfócitos. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui os leucócitos. Os leucócitos são as únicas células plenamente funcionais na circulação. Por que plenamente funcionais? Eritrócitos não têm núcleo. Nós já vamos ver que plaquetas, na realidade, não são nem células. Né? Então, nós temos aqui os nossos leucócitos, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, que são os leucócitos granulócitos, os linfócitos e os monócitos, os agranulócitos, e as células dendríticas que passam pelo sangue. Nós vamos conversar um pouquinho na nossa próxima conversa, na nossa próxima aula. Beleza? Em relação às nossas plaquetas, elas não são células, elas não possuem núcleo, na realidade elas são fragmentos celulares que se originam de uma grande célula-mãe chamada megacariócito. As plaquetas têm várias funções, elas são muito importantes na resposta imune, mas nós não podemos nunca esquecer da agregação plaquetária, da função que ela tem na hemostasia. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, seguindo o nosso roteiro,
Nós vimos que a principal função do sangue é o transporte. Nós vimos que os componentes do sangue são os elementos figurados e o plasma. Em relação ao plasma, 92% água e não podemos esquecer dos 7% de proteína. Em relação aos elementos figurados, as células, eritrócitos sem núcleo, leucócitos, e plaquetas, que não são células, são fragmentos de células. Um abraço para vocês.